passar pela província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada de Sicar, perto das terras de Jacó, e dera ao seu filho José. Estava ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: dai-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com o samaritano. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu que me pediria, e eu te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu não tem como os tirar, o poço é fundo, onde pois tem água viva? Versículo de número 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu beba e não tenha mais sede, nem precise vir buscá-lo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 20. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que Jerusalém é o lugar onde deves adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: podes crer que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e se importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que fala contigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 42. E diziam a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas é pelo que nós mesmos temos ouvido, sabendo que esse verdadeiramente é o Salvador do mundo. Podeis sentar glorificando ao Senhor em nome de Jesus. Meus amados, é muito tremendo e gratificante pregar a palavra de Deus. Olhamos para outrora uma data como essa, um domingo de carnaval, como muitos estão aí se preparando para curtir, se preparando para beber, se preparando para usar droga, aproveitando esse momento que eles falam, e muitos falam que é a festa da carne. Mas você está aqui essa manhã, aleluia. Diferente de muitos que estão se preparando, aleluia, para curtir, para se alegrar com o mundo, você veio para se alegrar com o Senhor. Você veio para adorar ao Senhor. E não importa a quantidade de pessoas, o que importa é se tem verdadeiros adoradores. Glória a Deus. Porque se tiver verdadeiros adoradores, a adoração é verdadeira. E se houver uma adoração verdadeira, há manifestação de Deus. E se houver manifestação de Deus, tem renovo, tem libertação, tem cura, porque Ele está aqui, aleluia. Então adore a Ele nessa manhã, como já foi falado aqui por diversas vezes. Quando olhamos para essa palavra, meus irmãos, nós vemos que Jesus, ele está ali na sua caminhada. Ele deixa a Judeia e vai seguir o seu caminho. E de repente João relata que era necessário passar por Samaria. Era necessário passar pela província de Samaria. Perto do final dessa mensagem você vai entender
o porquê que era necessário ele passar por Samaria. A Bíblia diz que quando Jesus ele chega em Samaria, uma das cidades chamada Sicar, perto da terra havia um poço de Jacó, e a Bíblia diz que Jesus ele está cansado da viagem, ele senta naquele local, e quando Jesus senta para descansar, chega uma mulher, e é interessante que a mulher vai, e quando Jesus olha aquela mulher chegando, Jesus vai fazer um pedido: mulher, me dá de beber. Jesus vai pedir água para aquela mulher. Aquela mulher agora vai olhar para Jesus e vai dizer: como sendo tu judeu pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos, havia uma rixa entre eles. E eu quero que você entenda o porquê dessa briga que havia entre os judeus e samaritanos. A origem dos samaritanos, ele era um povo que teve origem na época da monarquia de Israel, no ano de reinado. E depois da morte do rei Salomão, a nação de Israel foi dividida em dois lugares. Preste atenção. A nação de Israel foi dividida em dois reinos. Eram eles, reino do norte de Israel, com a capital em Samaria, e o reino do sul com a capital em Jerusalém. O reino do norte foi marcado por governantes maus, que fizeram o que era mal ao Senhor. Fizeram maus com práticas ao contrárias à palavra de Deus. E rapidamente se alastrou entre Israel. Como julgamento contra o pecado, Deus permitiu que o reino do norte sofresse opressão de outros povos. Gradativamente o reino do norte foi sendo conquistado pelos assírios. Aleluia. E quando a Bíblia diz que quando Israel tentou se rebelar contra o domínio dos assírios, que eram outro povo, o rei Salmanaser sitiou Samaria. O rei assírio acabou morrendo nesse período e foi sucedido por Sargão II. E Samaria foi conquistada totalmente. E muitos cidadãos foram deportados de Samaria, enquanto exilado para outra parte do império. Aleluia. E agora eles tomam aquela cidade, levam muitos cativos e a cidade fica lá, sem ninguém, apenas com alguns moradores. Aí a história vai dizer que o rei pegou novos habitantes de Babilônia e colocaram dentro de Samaria. E a história vai dizer, segundo a Bíblia, que quando o rei ele pega aqueles novos habitantes vindo de Babilônia e colocam dentro de Samaria, a Bíblia diz que eles não conheciam aquele Deus, o Deus daquele local. E a Bíblia vai dizer que as suas práticas eram errantes e pecadoras perante o Senhor. A Bíblia diz que agora leões estão atacando aquele povo que veio habitar em Samaria. Os leões estão atacando aqueles moradores e eles agora chegam para o rei e vão dizer: olha, rei, Deus está mandando alguma coisa contra nós, porque leões estão nos atacando. Nós não sabemos e não conhecemos a lei desse Deus de Samaria. Aí a Bíblia vai dizer que o rei pega um daqueles que foi levado de cativeiro, que era um sacerdote, e levou para Samaria, para poder ensinar o povo a temer a Deus. E levou para Samaria, aleluia, para ensinar o povo. Então o sacerdote estava ensinando o povo a temer a Deus. Só que aquele povo de Samaria era um povo que estava misturado com o povo de Babilônia, com seus costumes errados. Por alguns momentos até adoravam a Deus, mas também adoravam a outros deuses. E o judeu tinha essa treta com o samaritano, porque diziam que eles não eram sangue puro, por mais que um dia eles faziam parte do mesmo reinado, só que tinha sido dividido, e havia essa divisão entre os povos.
para a Bíblia, Jesus não exclui Samaria. É necessário Jesus passar por Samaria para ensinar sobre, aleluia, o que ele veio fazer. Quando Jesus encontra com essa mulher e pede água, ela vai dizer: como sendo do judeu pede a mim que sou samaritano? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Todos entenderam? Amém. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer que Jesus agora olha para aquela mulher e diz: se tu conhecer o dom de Deus e quem te pede dá de beber, tu que me pediria, e eu te daria uma água viva. É tão tremendo, amados e queridos irmãos, que quando eu estava lendo esse texto, Deus falava comigo de uma forma tremenda. Porque o que nós aprendemos aqui é que aquela mulher precisava conhecer quem estava lhe pedindo algo. Quando eu olho Jesus dizendo: me dá de beber, me dá água, e aquela mulher dizendo: eu sou samaritana, você é judeu, Jesus está dizendo: se tu me conhecer, tu que me pedirá água, e eu te darei uma água viva. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher: você que precisa me conhecer, porque eu já te conheço, eu já conheço a tua história, eu já conheço você. Então eu estou te pedindo água, mas se tu conhecesse quem está te pedindo algo, tu que me pediria. Jesus está dizendo: você que precisa me conhecer, porque eu já te conheço. Glória a Deus. É tão tremendo porque quando você conhece Jesus, quando você conhece Deus, a situação é diferente. João capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus chega no poço, no tanque de Betesda. Está um homem há 38 anos, paralítico, esperando o movimento das águas. Jesus chega para aquele homem e fala assim: quer ser curado? Aquele homem vai dizer: Senhor, não tem homem algum que me ajude quando a água é agitada, mas sempre vai um e desce na minha frente. Se aquele homem soubesse que quem estava falando com ele tinha poder para levantar ele, nunca ia dizer: não tem ninguém que me ajuda. Mas aquele homem também não conhecia quem era Jesus, não sabia quem era Jesus. Então o que nós precisamos saber é quem é Jesus e o que ele pode fazer por nós. Quer ser curado? Mas Senhor, não tem ninguém que me ajude, a água é agitada, vai sempre um e desce antes de mim. Aí quando você olha alguém que ouviu falar, alguém que conhece um pouco, nunca viu, mas ouviu e conhece um pouco. Jesus está saindo de Jericó. O homem começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que a multidão repreendia para que ele se calasse, mas a Bíblia diz que ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem não conhece está dizendo: ninguém me ajuda, ninguém me bota no tanque, ninguém faz nada por mim. Mas quem conhece, a multidão está até dizendo: para de clamar, para de falar, para de pedir. Aleluia. Mas ele continua clamando: Jesus, filho de Davi, Glória tem misericórdia de mim. Enquanto a multidão, um está esperando pela multidão, o outro está indo contra a multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Então quando você sabe quem é Jesus, quem é Deus, não importa o que a multidão vai falar, não importa o que a multidão vai fazer por você, porque independente de tudo, você está chamando e clamando pelo aquele que pode Glória fazer algo por você. Oh, glória, Glória a Deus. Aleluia. Primeiro ponto, aquela mulher precisava conhecer quem era Jesus. Você precisa saber quem é Jesus e o que ele pode fazer por você. Jesus disse: se tu me pedir, tu que me pediria água, e eu te daria uma água viva. Porém ela olha para aquela situação: mas como que tu tem água viva, se tu não tem como tirar, e o poço é fundo? Louvado seja o nome do Senhor. És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, a qual ele mesmo bebeu,
Quando Deus nos faz uma promessa, queridos, que quando Jesus, ele fala com aquela mulher dizendo: olha, se tu me conhecesse, tu que me pediria. Jesus está dizendo: se tu me pedir, eu vou te dar água viva. Se tu me pedir, eu tenho algo para dar para você. Jesus está dizendo: eu tenho algo para dar para você, para fazer por você. Só que ela olha para a situação e na visão dela, Jesus não tem como fazer aquilo, porque o poço é fundo, Jesus não tem corda, Jesus não tem cântaro. E muitas das vezes na nossa vida é assim. Jesus já prometeu, Jesus já falou que vai fazer, Jesus já te disse que ia fazer, realizar. Só que quando você olha para a situação, você duvida, porque você crê naquilo que você está vendo. E eu vim nessa manhã dizer para você: não creia naquilo que você está vendo, mas creia na promessa que Ele te fez. Mas creia naquilo que um dia Ele te prometeu. Por quê? Porque à vista da multidão, 5 pães e 2 peixinhos não alimentavam ninguém, mas na mão de Jesus Ele faz milagre e alimenta mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para o Senhor, aleluia, se Ele prometeu, independente da situação que você está passando, que pode ser ao contrário, que você olha e está dizendo: mas não tem como isso acontecer. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Oh glória, aleluia. E Jesus continua dizendo: quem beber da água que eu der, dessa água aí, se você beber dessa água, você tornará a ter sede. Porém, aquele que beber da água que eu lhe der, oh glória, pelo contrário, fará nele uma fonte que jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir buscá-la. Agora a situação muda. Agora aquela mulher está conhecendo quem é Jesus. Agora aquela mulher está acreditando nas suas palavras. Quando Jesus chega e fala assim: me dá um pouco d'água, ela diz: como que pode? Eu sou samaritana, você é judeu? Só que agora ela está dizendo, baixou o tom: Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha mais sede. Pois eu quero dessa água que você está me oferecendo, aleluia. É agora onde nós entramos. E disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido. Ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e esse agora que tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Eu estava lendo, irmãos, essa palavra e eu peguei um detalhe tremendo. Porque Jesus, quando viu aquela mulher no poço, já sabia quem era ela, já sabia a história dela, já sabia o que ela precisava. Jesus poderia ter chegado logo dizendo assim: ó, ei, vai chamar lá teu marido para te ajudar a me dar água? Não. Jesus chega e fala assim: ei, me dá um pouco d'água. Quando Jesus chega até aquela mulher, ele está pedindo o mínimo que ela poderia dar para Jesus. Porque a água era o mínimo que ela poderia dar. Irmão, se ela pega ali e joga, ela não podia nem olhar para Jesus, fazer só assim. Ela ia virar e ia dar água para Jesus. Jesus chegou pedindo o mínimo. Oh glória, aleluia. E Jesus nas nossas vidas é assim. Ele chega pedindo o mínimo. Mas Ele não quer o mínimo de você. Ele chega pedindo o mínimo que você pode fazer. Qual é o mínimo? É dar permissão para Ele entrar na sua vida. O mínimo que você pode fazer é abrir a porta para Ele entrar. Quando Jesus chega dizendo: me dá água, Ele está dizendo: eu quero o mínimo que você tem, que você pode me dar. Por quê? Porque quando você dá o mínimo, aí Ele vai entrando, aí Ele vai criando intimidade, porque foi assim que foi acontecendo. Ele chegou no mínimo daquela mulher, me dá água. Enquanto aquela mulher foi dando liberdade, Ele foi conversando e foi gerando ali uma intimidade, até o ponto que Ele queria tratar naquela mulher. Quando Ele disse: é bem verdade, agora tu quer, né? Agora tu quer, né? Pois agora que tu quer essa água, chama lá teu marido. Aí ela vai dizer: não, Senhor, não tenho marido. Jesus, sabendo a história daquela mulher, diz assim: é bem verdade, tu já teve 5 e o que tu tem ainda não é teu. É porque o Senhor está querendo o mínimo de você para poder tratar aquilo, aleluia, que você não consegue. Ele está querendo o mínimo de permissão de você para tratar na tua vida e para te libertar daquilo que você precisa ser liberto. Aleluia.
Jesus chega até aquela mulher. E Jesus não tem arrudeiros. Cadê teu marido? Não tem não. Veste 5, o que tu tem ainda não é teu. Meu Deus. Aí quando Jesus confronta aquela mulher, ela entende. Aí ela vai dizer assim: eu vejo que tu é profeta. Porque profeta, irmãos, Jesus agora foi direto na ferida daquela mulher, no que realmente ela precisava ser tratada. E quando eu entendo que Jesus vem e ele está cansado da viagem, ele senta numa pedra. Jesus cansa para alguém descansar. Jesus cansa para alguém descansar. Porque talvez essa mulher estava cansada da vida que ela estava vivendo. Talvez ela estava cansada daquela situação que ela estava enfrentando, desvalorizada, passando por um, passando por outra, e talvez nunca encontrando aquilo que realmente ela buscava. É por isso que quando Jesus vai olhar para ela, vai dizer assim: olha, se tu beber dessa água, tu torna a ter sede, mas da água que eu te der, tu não terá mais sede. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher: tu já tentou uma vez, não deu certo, tentou 2 vezes, não deu certo, 4 vezes não deu certo, com um e com o outro, mas agora o que eu tenho para você não é passageiro. O que eu tenho para você, você não terá sede novamente. Aleluia. Glória a Deus. E é tremendo, irmãos. Quando agora aquela mulher ela vai dizer: eu vejo que tu és profeta. Ela agora está conhecendo quem é Jesus, sabendo quem é Jesus. Aí ela vai dizer para Jesus: nossos pais adoravam nesse monte. Vocês então dizem que tem que adorar em Jerusalém, onde se deve adorar. Aí Jesus aquela mulher, ela vai até dizer: eu sou até uma adoradora, eu adoro nos montes com o pessoal, eu aprendi assim. Estou vendo que tu é profeta. Eu aprendi a adorar nos montes, mas o povo diz que tem que adorar em Israel. Aleluia, glória a Deus. O povo samaritano, eles gostavam de adorar no Monte Gerizim. Tinha um monte lá e eles adoravam bastante nesse monte. Enquanto o povo de Israel adorava no templo. E agora entra uma parte mais importante que eu quero frisar dessa mensagem. Quando aquela mulher vai dizer: olha, nós adoramos nos montes, vocês adoram em Israel. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: olha, pode crer que a hora vem que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Aquela mulher está dizendo: eu adoro no monte, vocês adoram em Jerusalém. Aí Jesus chega e está dizendo assim: ó, a hora vem que nem nos montes nem em Jerusalém adoram ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vocês viram que lá no começo, quando eles estavam em Samaria, foi um sacerdote para ensinar a temer a Deus. Ensinou muitas coisas, assim como teve outros sacerdotes que ensinaram outras coisas. Então eles adoravam aquilo que eles nem conheciam verdadeiramente. Mas a salvação, ela vem dos judeus. Aí Jesus fala: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque esses são os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e se importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que Jesus estava dizendo para aquela mulher: o que adianta você adorar no monte e não suportar o judeu? O que adianta você adorar em Jerusalém e não suportar o samaritano? Deus está preocupado com os verdadeiros adoradores. Aleluia, Jesus. Ele frisa que Deus é espírito e se importa. Tem uma importância na verdadeira adoração. Jesus está dizendo para aquela mulher: é a hora chegada que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai
Pai em espírito e em verdade. Não adianta adorar no monte e não ir com a cara do judeu. Não adianta adorar, aleluia, em Jerusalém e não gostar do samaritano. A adoração tem que ser verdadeira. Não adianta adorar em casa e não ir para a igreja. Não adianta adorar na igreja e lá fora não adorar a Deus. Deus procura os verdadeiros adoradores e Ele se importa com isso. O poder da adoração é tremenda, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. A adoração não está na melhor voz. A adoração não está na melhor pregação. A adoração não está na melhor adoração, na melhor pregação, no melhor oração. Eu começo a imaginar e a olhar quando Davi vai dizer: Senhor, recebe a minha adoração como incenso suave a tuas narinas. Eu começo a imaginar que quando nós estamos aqui louvando, Deus não está preocupado com quem tem a voz mais bonita. Deus não está preocupado com quem é afinado. Deus não está preocupado com quem fala bonito. Deus está preocupado com quem sai daqui. Oh, Aleluia! Deus está preocupado com a verdadeira adoração. Eu começo a imaginar que quando você está louvando aqui na igreja, Deus não está preocupado com a voz bonita, com o louvor bonito. Ele baixa o volume e começa a Aleluia! Glória, aleluia! Glória! Começa a sentir a adoração. Aleluia! E se subir como um cheiro suave às suas narinas, Ele manifesta a sua glória. Aleluia! E a sua presença. Então não se preocupe se você não louva bem. Não se preocupe se você não é tão afinado. Se você veio para adorar a Deus nessa manhã, adore a Ele em espírito e em verdade, porque Ele se faz presente. Aleluia! Enquanto o mundo está adorando o diabo, nós estamos adorando a Glória! Deus. Aleluia! Aleluia! E Ele se faz presente nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Significado da adoração: Jesus, Ele vai chegar, aleluia. Jesus vai chegar em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Esse povo me adora com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram e os seus ensinamentos não passam de mandamento de homens. E com isso eu aprendo que a adoração não é que sai da boca para fora, é o que sai do coração. Não adianta adorar da boca para fora enquanto seu coração está longe. Não adianta estar na igreja, oh glória, aleluia, mas o coração está longe, irmão. Seu coração tem que estar perto. Guardei a tua palavra no meu coração, aleluia, para não pecar contra ti. Quer ver a diferença da verdadeira adoração de um verdadeiro adorador? A Bíblia diz que Paulo está indo ali, irmãos, e a mulher diz assim: ei, tens aí 2 profetas de Deus anunciando o ano aceitável do Senhor. Todo dia ele passava, aí ele tem um discernimento de espírito. Epa, sai dela agora, demônio. Aí os donos daquela mulher lá, que ela era adivinha, pega Paulo, porque agora deu prejuízo para o povo, ela não vai adivinhar mais nada, o espírito saiu, libertou a mulher. Pega esses 2 homens aí, bateram neles, humilharam eles, escorraçaram ele, todo mundo viu aquilo, ficaram nus. Agora joga dentro do cárcere, agora joga dentro da prisão. A prisão de antigamente não é igual a de hoje não, irmão. Nem luz não tinha, talvez tinha uma velazinha ali, aqui e acolá. Aí a Bíblia diz que perto da meia-noite, que talvez a escuridão estava maior ainda, perto da meia-noite, Paulo e Silas vão orar e entoar hinos a Deus. Aleluia. Paulo e Silas dentro daquela prisão, dentro daquele cárcere, tinha apanhado, tinha sido humilhado, talvez o seu corpo estava doendo, talvez as feridas estavam abertas, talvez estavam com dor por todo o seu corpo. Só que eles se alegraram por aquilo que eles tinham passado. E a Bíblia vai dizer que eles
oram e cantam hinos a Deus, e os outros presos escutam. Aí o que é que a Bíblia vai dizer? Que Deus envia um terremoto dentro daquele cárcere, abala os alicerces, todas as portas foram abertas. O que é que eu quero dizer para você com isso dentro dessa mensagem de adoração? É que a adoração não estava naquilo que ele estava falando, estava no seu coração. Em nenhum momento eles estavam duvidando: Paulo, vamos adorar a Deus, embora que a gente apanhou, né? A gente sofreu, a gente passou por isso, por aquilo. Em nenhum momento o coração deles estava limpo diante da situação que eles estavam passando. Eles começam a louvar e cantar hinos a Deus. Talvez a voz não era nem tão bonita e os outros presos escutavam. Só que Deus está lá no céu, e quando chega para Deus, não é a voz de Paulo e nem de Silas, mas é a adoração subindo, oh glória. Aleluia. Adoração de alguém que sofreu, que tinha tudo para reclamar. Adoração de alguém que apanhou, que tinha tudo para parar. Adoração de alguém que estava ali numa situação difícil, mas ele estava adorando, cantando hinos a Deus, louvando a Deus. Aí a Bíblia diz que eu imagino que agora Deus recebe aquela adoração e diz: epa, tem alguém na terra adorando, tem alguém na terra adorando. Aí a Bíblia diz: Deus, pum, mandou terremoto. Aleluia. Dentro daquele cárcere. E a partir daquele dia ninguém pode ficar mais preso naquele local, porque os alicerces foram abalados por causa da adoração. Aleluia. Uma adoração verdadeira. Por isso que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram na dificuldade, mas também que adoram na bênção, que adora quando tem, que adora quando não tem. Esses são os que Deus procura, e é bem verdade. Quando o sacerdote, queridos, ele entrava no templo ali, é muito tremendo isso, glória a Deus, aleluia. Quando o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, uma vez no ano, pela expiação, ele carregava consigo um incensário portátil. Ele começava a espalhar aquela fumaça. E aí ele começava a espalhar aquela fumaça. Quando ele entrava, Deus não manifestava ainda. Mas quando aquela fumaça com o incensário cobria todo o sacerdote, que não dava mais para ver ele, aí Deus se manifestava. Porque nós adoramos não para nós aparecer, mas quando nós subimos e a nossa adoração sobe, ele se manifesta. Quando a casa era cheia da fumaça, que não via mais o sacerdote, aí Deus dizia: agora eu manifesto minha presença. O que é que nós precisamos? Desaparecer e o Senhor aparecer. Aleluia. Através das nossas adorações. E agora aquela mulher vai entender. É bem verdade. Mas quando vir o Messias, ele nos anunciará todas as coisas que há de acontecer. Jesus olha para aquela mulher e diz: eu sou o que fala contigo. Em alguma das vezes, e se você olhar, é muito poucas vezes que Jesus se revela para alguém dessa forma. Os judeus chegaram e disseram: ei, tu é o rei dos judeus, tu é o Senhor, tu é isso, tu é aquilo. Você que estão dizendo. Mas para aquela mulher que precisava dele, ele disse: eu sou o que fala contigo. Eu sou o que pode mudar a tua história. Eu sou o que pode entrar com providência. Eu sou o que pode te ajudar. Você está esperando alguém, mas eu já cheguei. Eu estou aqui na tua frente. Eu posso mudar o quadro da tua vida e o quadro da tua história. Aí aquela mulher entende ali que ele é o Senhor que fala com ela. Aí a Bíblia vai dizer, queridos amados irmãos, que Jesus, já estou encerrando, a Bíblia vai dizer que quando Jesus se revela para ela: eu sou o que fala contigo. Olha, é por isso que se você olhar Mateus, Marcos, Lucas, não fala da mulher samaritana. Só é relatado em João. Por quê? Porque os outros discípulos foram pegar comida e eu imagino que só João que ficou com Jesus. É por isso que João, quando começa a escrever, ele já está falando
lembrando o que já tinha acontecido. Era necessário passar por Samaria. Por quê, pregador? Porque naquele local ia haver uma restituição. Naquele local, Aleluia. Deus ia restaurar a vida de alguém. Naquele local, o Senhor ia se manifestar. Naquele local, Ele ia se revelar. Eu sou o Senhor que fala Aleluia. contigo. Por isso que João está dizendo, e era necessário ele passar por Samaria. Embora que o discípulo não quisesse, embora que a tradição impedisse, mas foi necessário passar por Samaria. Porque quando passa por Samaria, quebra protocolos. Porque quando passa por Samaria, há milagres e a restituição. Glória! E a vida de pessoas é mudada. Porque passou por Samaria. Glória a Deus, glória a Deus. E agora aquela mulher que talvez era mal vista, porque tinha tido vários maridos, ela vai sair agora, pastor, na cidade, ó. Opa, chegou um homem ali. Ele talvez é o Messias. Ele está lá, rapaz, ele revelou toda a minha vida. Ele falou tudo que eu estava passando. E ela começa a anunciar. Aí ela passa aqui e vê dois. Ei, eu tenho um homem ali, rapaz, ele é da minha vida. Aí os dois estão aqui, vão. Aí chega ali, tem mais 5. Ei, tem um homem ali, rapaz, ele falou o que eu estava passando na minha vida. E aqueles 5 vão. E aí, pessoal, daqui a pouco está a cidade toda aos pés de Jesus. Porque foi necessário Jesus passar por Samaria para mudar a história daquela mulher. De pecadora para uma missionária, pregadora da palavra de Deus. E é tão tremendo que ela anuncia Jesus. E os samaritanos chegam e vão ouvir o ensino de Jesus e vão dizer assim: Senhor, fica mais um pouquinho aqui conosco. Eles receberam daquela água que Jesus disse que tinha para aquela mulher. Ele disse: eu não quero descer de novo não. Senhor, fica aqui conosco, Senhor. Não vai agora não. Aí a Bíblia diz que Jesus ficou ainda 2 dias em Samaria, ensinando. Aí Jesus, depois que dispersa todo mundo, oh glória, isso é tremendo. Jesus dispersou todo mundo, Jesus está indo embora. Aí eu começo a imaginar aquela mulher chorando, agradecida, louvando ao Senhor. E as pessoas que passavam, olhavam para ela, que foi ela que chamou o povo para ir até lá. Aí as pessoas passavam, olhavam para aquela mulher e falavam assim: ó, nós viemos porque tu falou dele, mas agora nós acreditamos pelo que ele falou para nós. Glória a Deus. Oh glória, aleluia. Você não entendeu isso não, irmão. Quando as pessoas passavam por ela, falavam assim: olha, nós viemos aqui porque tu testemunhou e falou dele para nós. Mas agora nós não acreditamos só pelo que tu falou, mas nós acreditamos pelo que ouvimos dele, pelo que ele nos ensinou. Trazendo essa palavra para mim e para a sua vida. O meu trabalho e o seu é pregar, é chamar, é convidar. As pessoas vão chegar a esse local pelo testemunho que você deu, vão chegar a esse local pela palavra que você trouxe, pelo que você disse que Deus fez na sua vida, e vão ficar por quê? Pelo que ouvi daqui, do que Deus vai falar, do que Deus vai ensinar, do que Deus vai tratar. Então o meu trabalho e o seu é trazer, e o trabalho de Deus é convencer do seu pecado, e assim o milagre vai acontecer. As pessoas vão dizer: olha, eu acreditava porque eu vi o que Deus fez na tua vida, mas agora eu tenho certeza. Por quê? Porque ele também passou na minha casa. Aleluia! Ele também entrou na minha vida. Ele também mudou a minha história. Glória! E é isso que vai acontecer em nome de Jesus. Fique de pé para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E é tremendo, irmãos. E é isso que o Senhor ele vai fazer nas nossas vidas. Um dia estávamos com essa mulher perdidos, mas o Senhor entrou na nossa casa. Foi necessário ele passar por Samaria. Foi necessário ele passar pela tua casa para mudar a tua história. Então saia daqui nessa manhã. Saia daqui nessa manhã e não tenha vergonha de falar aquilo que ele fez na tua vida. Seja um verdadeiro adorador para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus,